Olá, olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Hoje eu quero trazer aqui um assunto que começa a ficar em alta agora nessa época de final de ano, né? Estamos em final de 2025, que são as nossas metas de final de ano. Eu vou trazer vídeos sobre esse assunto, com mais detalhes. Eu adoro falar sobre esse assunto, acho que a gente precisa se organizar a vida, a gente não está aqui a passeio. Eu acho que organizar metas, objetivos, enfim, ter um plano faz com que a gente se desenvolva, evolua, cresça. Acho que a gente consegue mensurar, medir, enfim, fazer coisas necessárias desse tipo. Mas hoje, antes que a gente comece a falar das nossas metas de 2026, a fazer planos para o nosso ano de 2026, eu acho que a gente tem que conversar sobre o encerramento do ano de 2025, né? Para que a gente inicie um ciclo novo, é fundamental que a gente encerre um ciclo que já está concluído e que a gente encerre de fato, que a gente olhe para esse encerramento, para que a gente olhe para essa acabativa, para que a gente olhe para esse fim. Eu não sei se você é a pessoa que inicia muitas coisas e não fecha nada, ou se você gosta do encerramento de ciclos, mas por vezes a gente tem dificuldade de encerrar as coisas, de encerrar uma amizade, de encerrar um ciclo profissional, de encerrar um relacionamento, de encerrar uma rotina. Às vezes a gente fica quanto tempo fazendo uma coisa que a gente já não gosta mais, porque a gente tem dificuldade de dizer chega, de dizer eu não quero mais, de dizer basta, de dizer para mim já deu, não serve mais, não quero mais. Então esse final de ano, né, agora em dezembro, ele tem esse convite para que a gente faça eu costumo falar um balanço, mas eu vou usar até a palavra inventário, né? É, Tem muitas empresas, né, quando é indústria principalmente, que tem uma época do ano que faz inventário, né, que é basicamente muito simplista aqui falando, ver tudo que tem, contar tudo que tem em estoque para conferir se o que tem em estoque é o que realmente tinha controlar, estava no controle, e se, né, o que, que tem, o que, que não tem, o que está faltando, o que, que precisa comprar mais, mas é um grande inventário. Eu me lembro que quando eu era jovem aprendiz, às vezes eu precisava fazer o inventário lá das coisas que tinham na cozinha, né? Quantidade de carne, quantidade de comida, perecível, não perecível, para que a gente pudesse fazer os cardápios da próxima semana. Enfim, isso aí é uma outra fase da minha vida, uma outra história. Mas nas empresas a gente costuma fazer isso. E eu costumo dizer, convidar a gente a fazer isso na nossa vida. É olhar para 2025 com verdade, com transparência, com honestidade. O que deu certo, o que não deu certo, o que foi bom, o que não foi bom, o que me trouxe alegria, o que não me trouxe alegria, né? Mais do que estou ganhando mais do que ganhava antes, troquei de carro, comprei um apartamento, é, mais do que só esses metas materiais, que eu acho que também são importantes, a gente também tem que levar em consideração, mas o meu convite aqui é para que você olhe para as coisas também sutis. O que eu fiz neste ano que me deixou muito feliz? Qual foi a escolha que eu fiz na minha vida que trouxe mais alegria para a minha vida? Qual a escolha que eu fiz que não trouxe alegria, que trouxe mais desconforto, mais tristeza, mais decepção? Quais as coisas que eu venho fazendo na minha rotina que se eu tirasse da minha rotina não faria a menor diferença? Ou quais as coisas que tem na minha rotina que quando eu penso na minha vida ideal dos sonhos, essas coisas ainda estariam lá? A gente fazer esse balanço do que das coisas que nos fizeram felizes e das que não fizeram feliz. Porque como que a gente vai definir as nossas metas, definir os nossos sonhos, definir os nossos objetivos para 2026, se eu não olhei para o que funcionou e para o que não funcionou neste ano de 2025? Se eu não percebi o que me deixou feliz, o que me deixou triste. Gente, fazer esse balanço, às vezes não é
confortável, né? Porque uma coisa é a gente dizer, nossa, esse ano foi incrível, maravilhoso, todas as áreas da minha vida progrediram, tudo foi assim, excelente, Deus me abençoou demais e que ótimo, tomara que a tua vida tenha sido assim. Mas por vezes não é. Nossa, eu fui muito bem sucedida na minha carreira profissional esse ano, a minha empresa cresceu muito, eu me encontrei enquanto profissional, ou agora eu acertei, né, os meus produtos, os meus clientes, ou eu fui promovida, mas a minha saúde degringolou. Eu olho no espelho e não me reconheço mais, eu coloco uma roupa e já não me serve mais, eu me sinto desconfortável na roupa que eu visto. Às vezes é isso, ou, nossa, esse ano foi o ano que eu estudei, que eu cuidei de mim, que eu busquei novos conhecimentos, que eu aprendi coisas diferentes, mas a minhas relações sociais estão lá embaixo. Eu não tenho mais, não saio com os meus amigos, não dá tempo para eu me divertir. Então, às vezes olhar, né, fazer esse inventário vai fazer com que a gente se depare com um monte de coisas legais que a gente fez e que a gente quer continuar, que a gente se orgulha, que a gente fica feliz, que trouxe felicidade, mas também coisas que, nossa, eu me comprometi com essa meta aqui, me comprometi a escrever um livro e não saí da primeira página, nem escrevi a primeira página. Ou me comprometi a ler não sei quanto, 10 livros no ano, não li 2. Sabe, eu estou trazendo exemplos aqui, mas às vezes a gente olhar para isso, né? Olhar para, nossa, eu comi bola, eu viajei, e às vezes a gente tem justificativa, né? Nossa, eu não li 10 livros porque eu resolvi fazer um curso que não estava no programado, e no curso eu tinha muitos materiais e eu já acabava lendo. Ok, né? Tá tudo certo. Mas às vezes não li os meus 10 livros e vai ver o meu time, a quantidade de horas que eu passei rolando o Instagram foi absurda. Então eu troquei os 10 livros por rolar feed do Instagram. Então, às vezes a gente vai se deparar com essas realidades, né? Ou às vezes foram escolhas que não foram tão assertivas, né? A gente fez uma escolha, olha para trás e pensa, nossa, viajei. Deveria ter ido por outro caminho. Esse caminho não foi o melhor caminho. Eu não escutei a minha intuição, eu não entendi os sinais, eu não pedi sinais, eu escolhi às vezes pelo meu orgulho, às vezes pelo meu ego, às vezes pela minha arrogância, e eu não fiz uma boa escolha, né? E às vezes isso traz um desconforto, né? Traz uma dorzinha de ter que olhar para o ano, de ter que reconhecer as nossas falhas, reconhecer aonde a gente não foi tão legal assim, né? Assim como a gente vai reconhecer aquelas coisas que a gente foi legal, mas para que a gente possa ser mais assertivo no próximo ano, né? Como é que eu vou botar? Eu tinha meta em 2025 de ler 10 livros, por exemplo. Como é que eu acabei lendo 2. Como é que eu vou chegar para 2026 e botar que eu vou ler 20 livros? Essa meta não é factível. Se eu não conseguir ler 2, né? Se eu não conseguir ler 3 num ano, eu vou ler 20. Eu preciso reconhecer, né, os meus gaps, os lugares que eu comi bola, as coisas que eu ainda não desenvolvi, talvez. E talvez até um passo antes, né? Eram 10 livros que eu queria ler, eu só li 2. Eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não, né, descobri que eu não tenho tempo, que eu não priorizo, que a minha rotina não deixa, tá? Então, será que realmente é importante para mim ler os 10 livros? Então, alguma coisa da minha rotina tem que sair das minhas metas, talvez, de 2026, para que essa meta seja cumprida? Sabe, a gente precisa fazer uma análise mais profunda e para que a gente faça essa análise, né, para que a gente esvazie o copo, né, para que a gente possa encher ele de novo em 2026, a gente precisa olhar para 2025. A gente precisa, mais do que olhar, a gente integrar dentro da gente, a gente acolher, entender, sabe, se parabenizar, ser grato pelo aquilo que aconteceu, mas a gente precisa integrar isso dentro da gente. Não dá pra gente fingir, não, eu não li 10 livros porque sei lá por quê, vou fingir que isso não existe, vou botar as metas, botar os 15. Não acolhe isso. Eu não li porque eu não tive tempo, eu não li porque eu escolhi outras coisas, eu não li porque eu fiquei jogando o tempo fora, eu não li porque eu não soube priorizar bem o meu tempo.
A gente ser verdadeiro com a gente. Então, antes que você sente para olhar os teus objetivos e metas de 2026, analise 2025. Entenda como você chega aqui, como você está neste momento e como que as coisas caminharam para você chegar até agora. E eu tenho certeza que a partir disso, o teu planejamento de 2026 vai ser muito melhor.